Pois é, cá está a pessoa de novo gravando deste modo selfie, cara limpa, vídeo limpo, bagunça lá atrás, desculpa, não reparem a bagunça, por favor, né? Eu sei que você já deve ter reparado, mas não ligue pra bagunça, porque minha casa tá um pouco zoneada, assim. Eu acredito, pelo que eu tô vendo no decorrer da minha vida e do canal, que quando eu tiver com pressa, quando eu não conseguir montar o roteiro e a edição, eu vou gravar desse jeito, mas não vai ser sempre não, viu, gente? Porque eu não gosto de gravar desse jeito. Na realidade, eu vou colocar aqui, que meu braço tá doendo, a pessoa está muito cansada. Na realidade, eu nem ia publicar, não ia publicar vídeo este domingo. Eu ia publicar só um outro, tanto que eu já gravei até o vídeo, eu ia fazer a edição e ia publicar no outro domingo. Mas devido a algumas circunstâncias muito especiais desse final de semana, eu senti a vontade de gravar e sair um pouquinho assim da minha correria e gravar o vídeo nesse domingo. Até porque esse domingo, esse final de semana, é um marco na história de muitas pessoas, inclusive da minha, porque eu faço parte desse marco, eu faço parte dessa história. E também porque, além de fazer parte da história, eu senti que seria uma maneira de agradecer e louvar a Deus por aquilo que aconteceu na minha história por meio desse marco. Então, eu vou contar um pouquinho da história desse marco aí, que eu ainda não falei, né? E depois eu vou falar o que a minha história tem a ver com essa história. Vamos lá. Por que que eu falei que é importante? Porque neste final de semana de 17, 18 e 19 de fevereiro, a Renovação Carismática Católica está comemorando seus 50 anos de existência, o jubileu de ouro da renovação. Cara, se eu pudesse, eu comemoraria lá com eles em Roma em maio, acho que vai ser em maio, mas a pessoa tá sem condições, então vou comemorar daqui mesmo, né? Vou estar de coração lá, mas tudo bem. Então, 50 anos de renovação, se você é bom aí de exatas, porque eu sou de humanas, né? Eu tive que fazer uma pequena conta. Há 50 anos atrás, né, 1967, lá em Duquesne, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, alguns jovens se reuniram para fazer alguns estudos e estar em retiro, e eles acabaram vivendo o que nós chamamos de Novo Pentecostes. O que é o Novo Pentecostes? Eles acabaram tendo a experiência que os discípulos e os apóstolos viveram no Pentecostes, lá no cenáculo, que está até em Atos dos Apóstolos 2, depois dá uma lida aí. Que foi quando o Espírito Santo desceu sobre eles, no momento em que eles realmente precisavam, né, porque estavam sem Jesus, e aí eles foram tomados por um novo ardor, um novo amor, um ânimo, né, Nossa Senhora até estava presente nesse cenáculo, e aí eles eram pessoas totalmente novas. E foi exatamente o que aconteceu com esses jovens. Eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo, ou seja, eles viveram o Pentecostes que os discípulos viveram lá naquela época, né? E aí nasceu a renovação carismática católica, e essa é uma das marcas da renovação. Viver, né, a experiência do encontro pessoal com Deus a partir da experiência da efusão do Espírito Santo. Mas isso aonde? Dentro do grupo de oração. Talvez na sua paróquia tenha, é só você dar uma pesquisada, senão você vai lá no site da Renovação, que eles têm muitos grupos de oração cadastrados. E aí, nos grupos de oração se vive exatamente isso. É o Pentecostes. Na realidade, quem tem o carisma, quem é chamado a viver dentro do movimento, tem que se viver o Pentecostes todos os dias, mas de forma muito especial dentro do grupo de oração. Então, imagina, né, aí tudo que os discípulos viveram lá no cenáculo, naquela época, então, é o que os carismáticos vivem. Sim, a renovação carismática é reconhecida pela igreja, sim, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, São João Paulo II disse uma frase que é usada em um dos vídeos da renovação, que é: vida longa aos carismáticos. E não só isso, depois foi reconhecido, nós temos até mesmo uma beata, que é Beata Helena Guerra, que ela tem umas frases ótimas do Espírito Santo, que ela também foi um pouco, não lembro se um pouco antes ou um pouco dentro do período de Duquesne, que ela também teve esse agir do Espírito Santo. Porque naquela época em que a renovação nasceu, a igreja passava por um momento em que ela precisava desse ardor, dessa nova ação do Espírito Santo. Era como se a igreja estivesse vivendo exatamente o que os apóstolos estavam naquela época,
E precisava dessa ação nova do Espírito Santo, dessa descida do Espírito Santo. E foi o que aconteceu na igreja. Então, já tinha, o Espírito Santo na época já estava movendo muitas coisas na igreja, mas, assim, como se a renovação fosse a promessa de Deus se cumprindo dentro da igreja católica. E sim, né, como eu falei, a renovação é reconhecida pela igreja, sim. Mesmo que alguns não aceitem, mesmo que alguns não queiram, ela é reconhecida. Tanto que Papa Francisco participou de um encontro lá em Roma. Eu estava nesse encontro, foi tão maravilhoso. Ele falou muito que a igreja precisa, sim, do carisma da renovação carismática. Até um padre, uma vez na homilia, ele falou que a igreja católica ela é um grande jardim de Deus. E por ser um grande jardim de Deus, ela tem muitas flores com cores, tipos, perfumes. E a renovação é uma dessas flores dentro do enorme jardim de Deus. Existem muitos outros movimentos pastorais, comunidades, muitas formas de Deus se manifestar. E a renovação é uma das manifestações de Deus, né? Cada uma com a sua característica, mas isso não quer dizer que não é da igreja. Ponto. Para você saber mais sobre a história, sobre o agir de Deus, né, em relação à renovação dentro da igreja, eu vou deixar alguns links aqui para você. Se vocês estiverem ouvindo gente gritando, é o povo dessa rua. Então eu vou deixar aqui para você os links, tá bom? Para você dar uma pesquisada e conhecer também um pouco mais a fundo. Claro, a renovação tem muitas qualidades, o movimento em si, porque é obra de Deus, mas algumas pessoas às vezes exageram um pouco. Sim, exagero tem em todo lugar dentro da renovação, da igreja, fora da igreja, no meu trabalho, na minha família, existe muita gente exagerada. Então, leve em consideração aquilo que é obra de Deus, não aquilo que é obra do ser humano, porque o humano erra mesmo, gente. Mas a renovação é uma grande obra de Deus, é uma obra maravilhosa, já converteu a muitos e continua convertendo, continua fazendo com que as pessoas encontrem a Deus. E uma dessas pessoas foi o quê? Foi a pessoa aqui. E agora entra o que a minha vida, né? O que a minha história tem a ver com a história da renovação carismática. A renovação carismática foi a grande responsável pela minha conversão, né? Pela minha entrada na igreja, pelo meu encontro pessoal com Cristo. Mas a renovação já era muito, muito viva dentro da minha vida. Por quê? Porque os meus pais participavam lá no comecinho, que começou aqui, começou aqui em Guarulhos, foi mais ou menos em 80, alguma coisa assim. A renovação era nova aqui, né, no Brasil. E eles passaram por grandes batalhas, a renovação passou por uma grande batalha, até ser reconhecida pela igreja, até as pessoas verem que realmente era um agir de Deus, não era o agir humano, né? E os meus pais participavam desse período, mas eles falam que foi o melhor período da renovação carismática católica. E eles participavam do grupo de oração, eles foram servos, participaram de inúmeras formações. E eles participaram dos cenáculos, os antigos cenáculos que aconteciam aqui em São Paulo, onde estava Monsenhor Jonas Abib. E minha mãe e meu pai me levavam no grupo de oração, no cenáculo, dentro do Moisés, aquele cestinho que o bebê fica. Claro que eu não lembro, né? Eu era muito nova, mas eu já era carismática por conta da minha família. Porém, com o passar do tempo, eu acabei me afastando da igreja, acabei me afastando de Deus não tanto porque eu rezava, acreditava em Deus e tal. Mas da igreja, de estar tão frequente, da minha intimidade, da minha conversão, eu realmente me afastei durante muitos anos. E há 7 anos atrás, eu voltei por meio da renovação carismática e também da canção nova, que também é fruto da renovação carismática, né? As novas comunidades são frutos também de todo o agir do Espírito Santo por meio desse novo Pentecostes. Então a minha vida sempre foi renovação e canção nova. E aí, por conta de um acampamento que eu queria muito, muito ir na canção nova, que eu tava querendo ir por conta de alguns problemas que tinha em casa, eu queria ver se Deus dava um jeito, sabe? E aí, pra pagar o evento, eu tinha que ir no grupo de oração e encontrar o pessoal que tava organizando a caravana. E aí eu fui no grupo de oração, e aí o que aconteceu? O que nós chamamos do famoso impacto. Eu vivi essa experiência que os discípulos viveram. Ou seja, nada do que está dentro da Bíblia é apenas história, é lenda. Não, são coisas que
muitas vezes elas ilustram aquilo que você vive, aquilo que você vai viver ainda, ou aquilo que você viveu. Ela é muito atual. E aí eu acabei tendo a minha experiência com Deus, e depois dessa data eu não parei mais, com a graça de Deus, né, auxílio do Espírito Santo, porque ser cristão não é fácil. E além de ter sido responsável pela minha conversão, né, do meu reencontro com Deus, a renovação também foi responsável pela minha conversão diária, por me tornar a pessoa que eu sou hoje, muito melhor do que antes. Com pecado sim, com miséria sim, mas muito melhor do que antes. E também por... A renovação foi responsável pela minha profissão, por confirmar que eu realmente sou da comunicação, porque logo depois eu assumi a coordenação. Nunca tinha servido em nenhum lugar, foi dentro da renovação que eu servi. O sonho de o sonho de ir para Londres foi também muito a ação do Espírito Santo dentro dos eventos da renovação carismática. E também eu fui para Londres exatamente por quê? Por causa do evento em que o Papa Francisco estaria junto com toda a renovação do mundo, né? Lá em Roma, no Estádio Olímpico. Ai, que saudade, gente. E a renovação foi muito responsável por eu encontrar a minha vocação. Eu já falei sobre vocação aqui também. Por tudo isso. Então a renovação, ela tá no meu sangue. Hoje eu não frequento os grupos de oração, né? Por conta também de alguns outros chamados que Deus me fez. Mas eu não deixo de viver todo o carisma que a renovação carismática tem. Que não é só oração em línguas. Que muitas pessoas acham que renovação carismática é só oração em línguas. Cara, não é. É realmente você viver com o Espírito Santo sempre. Além dessas coisas maravilhosas que a renovação fez na minha vida, ela me ensinou a ler a Bíblia, né? Que existem algumas pessoas que falam que a renovação ela afasta as pessoas de Deus, mas eu acredito que seja muito, muito contrário. A renovação ela me ensinou a ser igreja. A renovação me ensinou a respeitar a doutrina, a ser obediente aquilo que Deus pede, aquilo que a igreja orienta também. Então, se hoje eu sei ser um pouco mais igreja, é por conta das orientações da renovação. Ela tem muito essa preocupação com os exageros das pessoas, não do movimento, mas naquilo em que não há exagero, dá muitos, muitos frutos. Então, eu aprendi a ser mais igreja, eu aprendi a importância da palavra de Deus, a importância da Eucaristia, né, a importância de uma adoração, de um santo terço. Então, se hoje a Juliana é a Juliana que é exatamente pela renovação carismática. E louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele moveu dentro desse movimento, por tudo aquilo que Ele tem movido ainda dentro do movimento, pelas pessoas que Ele já converteu, inclusive eu. Obrigada, renovação, por ter me resgatado, por ter sido um instrumento de Deus na minha vida. Muito obrigada mesmo. E antes de encerrar esse vídeo, uma coisa que eu acho que tem que ficar dentro do nosso coração é que a renovação carismática aconteceu num tempo um pouco difícil da igreja, né? Em um dos tempos difíceis da igreja, porque ela já passou por vários. E ela aconteceu pelos jovens. Sim, eram jovens que estavam lá. E eles mostraram que é possível mudar o mundo, sim. Mudar parte dele e fazer o bem pelo mundo, sim. Só que pela ação de Deus por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a ser mais de Deus. É o Espírito Santo que nos auxilia. Deus mandou o seu Filho, que nos orientou, que muito nos amou. E depois o seu Filho mandou o Espírito Santo para nos auxiliar. Porque sabe que a gente é pecador e a gente cai direto. Então ele mandou o Espírito Santo. E eu acho que esse é um grande exemplo para nós jovens, que tudo é possível desde que você esteja com Deus. E que nós, como diz, se eu não me engano é Santa Catarina de Sena, que ela fala que nós podemos colocar fogo no mundo, sim. E é isso que a renovação ensina, e é isso que nós temos que ser na igreja, independente de movimento, independente de pastoral, comunidade. Nós temos que colocar fogo no mundo, porque esse mundo precisa do fogo de Deus, e não fogo de outras coisas. Mas é isso, gente. Eu queria mais fazer essa homenagem, esse agradecimento à renovação carismática, e que esse movimento dure muitos anos, e vai durar, né? Porque é coisa de Deus, e que Deus possa abençoar, que faça também as correções que são necessárias nos grupos de oração, dentro do movimento que for. É isso, galera. Se você tem algum testemunho em relação
a renovação carismática, deixa aqui nos comentários do YouTube ou no Facebook, sei lá onde você está assistindo esse vídeo, deixa aí seu comentário. Qual é a sua história com o Duquesne? O que Duquesne fez na sua vida? Conta um pouquinho aí. E aí agora eu vou encerrar o vídeo porque já tá grande de novo. Ô Jesus, me ensina a ser mais concisa. Mas é isso, galera. Não esquece de dar um gostei no vídeo se você realmente gostou, né? Se não é inscrito, se inscreve no canal, segue no Instagram e confere lá os textos do blog. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!